o tema da aula, que é a oração que tem o poder, a oração tem o poder que move os céus. Vamos começar com os fundamentos. Mais uma vez eu vou usar na Bíblia a versão NVI, é uma versão bem evangelística. Como vocês sabem, né, eu estou aqui gravando essa aula e nós vamos agora fazer um breve estudo sobre a oração. Atos capítulo 12, versículo 5 lição número 9, Ricardo. Lição número 9, tá? Acharam? Todos acharam? Atos capítulo 12, versículo 5 ao 11. Ai, Jesus. Atos 12, versículo 5 ao 11. Vamos lá. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se, calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Agora nós vamos falar uma passagem para gravar na mente e no coração. Uma passagem que para mim é, sem sombra de dúvida, uma das melhores de todas, que clama aqui pela oração, que invoca o poder da oração. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então, essa aqui foi só para vocês terem uma noção do que vamos entender na aula de hoje. Como vamos entender o poder que a oração tem. Olá, paz. Vamos entender o poder da oração em todas as situações na nossa vida, principalmente nessa situação de crise que o apóstolo Pedro estava vivendo. Vamos começar. Pedro estava preso e havia sido sentenciado à morte. E por que ele foi preso e depois foi sentenciado à morte? Simples, porque ele foi pregar o Evangelho. Sabemos que após a morte de Jesus, depois ele apareceu a várias pessoas, ficou ainda mais 40 dias na terra, antes de ser levado aos céus. Ele disse para os discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles no dia de Pentecostes, eles começaram a falar em línguas, eles ficaram cheios de poder para anunciarem o Evangelho de Jesus Cristo para os judeus. Só que as autoridades judaicas, o Sinédrio e também grande parte do povo não aceitaram a pregação do Evangelho. Não aceitaram. E aí o que aconteceu? Os apóstolos foram presos, foram torturados. As autoridades disseram: parem de falar no nome de Jesus, senão vocês vão morrer. E aí o que os apóstolos fizeram? Eles ficaram com medo? Ficaram temerosos? Eles ficaram receosos? Eles perderam a coragem e querer não pregar a palavra de Deus?
Nada disso. Muito pelo contrário. Eles foram e conseguiram alcançar um grande número de novos seguidores de Jesus Cristo. Pregar o Evangelho é uma necessidade. Jesus disse que no mundo a gente teria aflição, mas tem de bom ânimo, porque assim como ele venceu o mundo, nós também vamos vencer. Ele disse, anunciou na sua grande comissão: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é isso que a igreja tem feito até o dia de hoje. Não é à toa que o cristianismo está crescendo de maneira assustadora, muito mais do que as outras religiões. Porque essas pessoas estão entendendo que o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Nosso Deus é aquele que criou todo o universo. Foi Ele que enviou o Senhor Jesus à terra para nos salvar dos nossos pecados. Ele enviou seu único filho para sofrer uma morte terrível. Mas tudo isso fazia parte de um plano, era para salvar a humanidade. E não é tão que hoje em dia a perseguição continua. A perseguição continua, infelizmente vai continuar. Mas a gente tem que saber o seguinte: quando a igreja é perseguida, quando a igreja sofre uma crise, o que a gente tem que fazer? Vou chegar numa parte muito importante, que eu não posso esquecer de falar, que em Atos capítulo 14, Atos capítulo 12, versículos 14 ao 47, que fala da pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. E aí eles começaram a viver de uma maneira diferente e agradável aos olhos de Deus. O que eles fizeram? Começaram a viver em comunhão, começaram a partilhar seus bens, começar com o próximo, né? E aí eles começaram a fazer coisas que começaram a agradar muito mais o coração de Deus, viver a harmonia, a comunhão deles. O pregar o Evangelho, fazer o bem ao próximo, alcançarem vidas, tocou o coração de Deus. Mas isso incomodou muito as autoridades judaicas e romanas. Muito. Como eu falei anteriormente, eles prenderam os apóstolos, chicotearam, torturaram, ameaçaram de morte, mas mesmo assim eles não pararam. E nós também não podemos parar. Eles estavam em crise, mas a crise só tem uma arma que a gente pode usar para enfrentar uma crise cheio de coragem, de fé e ousadia, que é a oração. A oração move as mãos de Deus, porque Ele quer ouvir o clamor do seu povo. Ele quer fazer maravilhas. O que Ele diz? As pessoas acham que não tem mais jeito. A crise está aí, a perseguição está aí, mais cristãos vão ser presos, mais cristãos vão ser mortos, mais cristãos vão ser torturados, eles acham que vão acabar com a gente e tal, mas eles se esquecem de uma coisa: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Enquanto o mundo caminha para a própria destruição, porque a palavra de Deus diz que o mundo iria de mal a pior, que nos últimos dias as pessoas seriam jactanciosas, egoístas, avarentas, adoradoras do mal, desobedientes aos seus pais, e iriam se voltar contra a palavra de Deus. O que a igreja tem que fazer? Tem que se manter firme. Nós aprendemos na lição passada que a gente precisa congregar. Quando a palavra de Deus diz que a gente precisa congregar mais, e quando os tempos estão mais difíceis, a gente tem que congregar, tem que orar, tem que jejuar, temos que fazer a nossa parte. Não podemos esquecer a promessa de Deus de 2 Crônicas 7,14, que diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face e se converter de seus maus caminhos, do céu ouvirei, perdoarei seus pecados e ainda também curarei a sua terra. Ou seja, se o povo de Deus se unir a uma só voz, a clamar ao Senhor por uma transformação, primeira transformação, para que Deus transforme a nação, precisa transformar o nosso coração. Porque só assim, se o povo cristão se arrepender de seus pecados, se converter e abandonar o passado de uma vez por todas, e se voltar para o Senhor dos Exércitos, de todo o coração, de todo entendimento, podem ter certeza, Deus vai nos ouvir. E aí, quando a igreja soube da prisão de Pedro, o que eles fizeram? Como eu falei, eles não ficaram amedrontados, não ficaram receosos, não ficaram temerosos, mas eles começaram a orar. A oração, meus irmãos,
é a arma mais poderosa que nós temos. A palavra de Deus está aqui. A oração move, é capaz de mover montanhas. A oração do justo tem muito mais poder do que a gente pode imaginar. Quando a igreja ora, Deus escuta, mas também precisamos obedecer a tudo aquilo que Ele nos ensina por meio da sua palavra. Porque se a gente não fizer isso, aí sim Deus não vai responder. A oração tem um poder extraordinário, mas também precisamos fazer a nossa parte e obedecer tudo aquilo que está na Bíblia, sem nos desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Se Deus falou, faça assim, então faça. Se Deus falou, não faça assim, não faça. Porque assim, Deus vai lá no céu e vai nos honrar com aquilo que a gente tanto tem clamado a Ele. Hoje em dia, nós estamos clamando por um grande avivamento. Estamos clamando por uma transformação nesse país. Mas isso só vai acontecer se a igreja se arrepender dos seus pecados, porque infelizmente tem muito cristão que também tem se desviado, tem feito escolhas erradas, tem desobedecido a palavra de Deus. Mas são essas pessoas que Deus quer que retornem para Ele. São essas pessoas que Deus quer pegar e trazer assim, filho, volta. Ainda dá tempo. Você precisa se reconciliar comigo, precisa se reconciliar com o Senhor Jesus, meu filho amado, porque os tempos estão se findando, os últimos dias já chegaram. Se nós não fizermos a nossa parte, essas pessoas vão perecer. Nós estamos aqui, não somos profetas do caos, não somos profetas do Senhor. Queremos anunciar tudo aquilo que está aqui, tudo que está aqui precisa ser anunciado. Porque nos tempos de crise, nos tempos difíceis, e vão piorar infelizmente, nós não podemos deixar de congregar, não podemos deixar de orar, não podemos deixar de jejuar, não podemos deixar de perdoar aqueles que nos feriram, não devemos pagar mal com mal, mas sim mal com bem. Não podemos esquecer a postura de Jesus, quando Ele disse para os seus discípulos, se alguém te der um tapa no seu rosto, na face direita, vire também à esquerda. O que isso significa? Se a pessoa te deu um tapa, ao invés de você retribuir com outro tapa, você sendo o coração de Deus, coração de Cristo, vai perdoar essa pessoa. Se alguém mandar você correr 1 milha, vá 2. Se alguém roubar a sua túnica, deixe que leve também a sua capa. Jesus nos ensina, não devemos resistir ao perverso. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente resistir, vai ter consequências. Mas se formos firmes na fé, se transmitirmos a imagem de Cristo para essa pessoa, esses tempos difíceis que estamos vivendo, podem ter certeza que Deus já tinha operado várias e várias vezes usando esse tipo de pessoa. Eu já ouvi várias histórias de pessoas que foram salvas de assaltos, de tentativas de homicídio, tentativas de tantas outras coisas malignas por causa da sua fé. Conheço várias histórias. E o nome de Jesus, elas honraram o nome de Jesus através disso. Eu fico impressionado, irmãos. Impressionado e maravilhado com o tamanho poder que a oração tem. Se para o mundo isso não é nada, para nós e para o nosso Deus, é o que nós temos nela. Nunca devemos esquecer disso. Vamos começar. Parte 1. A oração como primeira resposta em tempos de crise. Quando a igreja viu a situação de Pedro, eles oraram incansavelmente para que Deus intervisse. Ou seja, eles não oraram só por um dia, não oraram só por 2 dias, não oraram por poucos dias, enquanto Pedro estava preso, porque eles sabiam que ele seria condenado à morte, mas não, eles oraram incansavelmente, eles não pararam, eles não desistiram, eles continuaram clamando, clamaram, até o momento em que Deus ouviu, e aí Ele enviou o socorro para ajudar o seu filho Pedro. A oração no grego significa o que, meus irmãos? Suplicar, dirigir-se a Deus, não de maneira ocasional, mas intencional,
intencionalmente. Ou seja, quando a gente tem uma necessidade, todos nós temos necessidades, sem sombra de dúvida, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar ansioso? A gente tem que ficar preocupado? Não! O que Jesus diz? Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A Bíblia também diz que a gente tem que entregar a nossa ansiedade nas mãos do Senhor. Não podemos deixar que isso nos paralise. Não devemos. Por quê? Porque se isso nos paralisar, com certeza Deus vai se desagradar. Por isso, a gente tem que orar incansavelmente. Se a gente vê um irmão, assim como teve Pedro, que estava preso injustamente, apenas por pregar o Evangelho, e aí a gente sabe, quando a gente vê que ele está passando uma situação que pode trazer uma consequência terrível, nós como igreja precisamos clamar, precisamos interceder com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa fé, porque eu tenho certeza que quando a igreja se une em oração, Deus intervém. Ele sempre fez isso. Ele nunca deixou de intervir quando a igreja ele nunca deixou de intervir quando a igreja orava. Ele continuou intervindo, interveio, e ele continua fazendo até os dias de hoje. O que Deus quer que a gente faça? Continuemos a orar, continuemos a clamar, não devemos desistir. Se os nossos irmãos, a gente tem que orar muito pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos, não só aqui no nosso país, mas também ao redor do mundo. Eles estão sendo mortos, torturados, presos, estão sendo multados só apenas por pregar a palavra de Deus. Sabíamos que isso iria acontecer, isso está escrito na palavra de Deus. O que ele diz? Que a gente ia passar por muitas dificuldades por causa do nome de Jesus. Mas isso não deve nos rebaixar, não deve nos entristecer, porque a nossa recompensa é maior lá no céu. Nunca devemos esquecer disso. A vida nessa terra, para nós cristãos, não é nada comparado à vida que vamos ter no céu. No céu vai ter alegria, vai ter paz, vai ter justiça, vai ter amor. Nós queremos ir para esse lugar. Mas infelizmente muitos não irão. Infelizmente muitos vão descer para o inferno, para o fogo eterno. Por quê? Entender uma coisa: perseguir cristãos, prender. E outra coisa muito interessante, outra coisa muito importante que a gente tem visto muito nos dias de hoje no nosso país: soltar o culpado e prender o inocente. O que a Bíblia diz? Que Deus odeia quando alguém faz isso. Odeia. Absolver o culpado e condenar o inocente. É um provérbio bíblico. Deus odeia quem faz isso. Pode falar. Por que isso? Porque a oração é um ato de fé, é um ato de reconhecimento que Deus pode fazer. Porque não tem como a gente chegar a dar um dinheiro para Deus soltar ninguém. E o povo na terra veio com indulgência, deve você estar falando. Por que o povo se corrompeu nisso aí? Porque havia a indulgência de você pagar alguma coisa. Então, o juiz era subornado. Às vezes a passar, a pessoa estava com a razão daquela coisa. A razão era sua. Mas eu ia lá subornar o juiz. Para que você fosse condenado e liberto. Porque é um ato de troca. E a oração não. A oração é um ato de confiança em Deus. Você vai orar e Deus vai fazer por você. É um modo de você crer na palavra de Deus. Ter fé que Deus pode fazer. Deus pode. Porque na terra a gente vive um punhado de preço. Tudo tem um preço. Pagamos para aquilo que queremos. Por isso que Deus falou: o que eu quero de você é a crença de vocês. O pagamento por da nossa oração, que Deus pode mudar, é a gente crer nele. Que Ele pode fazer. Esse é o pagamento que Ele quer. Porque tudo tem um preço. Mas muitas vezes a palavra de Deus diz que a fé é a volta montanha. Então, o ato de a gente acreditar que Deus pode fazer, nós temos que colocar a nossa fé nele. Com certeza. E acreditar que Ele pode fazer. E é uma coisa muito interessante, importante, Ricardo. Esse tipo de juiz também aceita suborno para poder condenar o inocente a absolver o culpado. Entenda uma coisa: esse tipo de coisa que eles estão fazendo, essas coisas terríveis, abomináveis, a gente não pode esquecer de uma passagem muito importante, que é Gálatas 6:7. O que diz a Bíblia? Que essa é a passagem: não se enganem, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear vai
colher. Isso. Ou seja, as pessoas pensam assim, zombar de Deus no sentido literal, não quer dizer, não, zombar que Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é idiota, Deus é babaca, Deus não precisa de Deus, não dizer que Deus não é nada e tudo mais. Teve uma vez que eu vi um vídeo de pessoas, de acontecimentos, que pessoas morreram por dizer que supostamente zombarem de Deus. Por exemplo, eu não vou esquecer nunca desse vídeo. Vou lembrar de alguns personagens. John Lennon, dos Beatles, ele disse assim: o cristianismo vai acabar. Jesus era legal, mas suas disciplinas eram muito simples. Hoje somos mais famosos que ele. E aí muitos entenderam o assassinato de John Lennon, porque eles acharam o seguinte, entenderam que ele zombou de Jesus e aí pagou o preço sendo metralhado por um próprio fã. Ele foi metralhado. Mas só que aí outro exemplo muito interessante, Tancredo Neves, que foi quase o primeiro presidente civil pós-regime militar. Ele disse o seguinte: se eu tivesse 500 votos do meu partido, nem Deus me tiraria da presidência. Ele conseguiu os votos, só que o que aconteceu depois? Não foi presidente. Ele não só não foi presidente, como morreu. O próprio Sassão também falou, né, que era Deus na terra e ele no céu. Foram pro céu. Outra coisa muito. Eu vou citar esses exemplos sim. Eu tenho que citar esses exemplos. Marilyn Monroe. Ela disse também o seguinte: ela recebeu a palavra de um evangelista, e aí depois ela disse assim: eu não preciso do seu Jesus. Uma semana depois ela estava morta. Eu quero ver o que vai acontecer com essa aí, a Piovani que ela falou aí. Ela foi ridícula. Ela regenerou tudo. Muito feliz com o comentário dela. Eu creio que vai pedir falando desculpa. sobre as pessoas evangélicas. Luana Piovani, foi. Que Deus Deus não quer falou muito. isso, filho. Ela falou do evangelho, mas o evangelho influiu a palavra de Deus, que é o significado de Cristo. Sim, ela acha que nós somos intolerantes, que somos racistas, que somos isso, somos aquilo. Mas não, ela falou abertamente isso. Mas olha só. Agora é macumbeira. É macumbeira. Infelizmente, que Deus tenha muita misericórdia da Luana Piovani. A gente não tem que desejar o mal dela. Não, isso não. Sim, a gente não tem que desejar o mal dela. Não tem. Também aquele problema do Titanic. Por exemplo, o Titanic foi conhecido como um navio inafundável. E aí aconteceu depois. Teve o construtor do Titanic disse o seguinte: nem Deus pode afundar meu navio. E o que aconteceu? 15 de abril de 1912, o navio naufraga. Mais de 1.500 mortes, 700 pessoas sobreviventes. Isso aí, meu, isso é o seguinte, isso aí é o terrível. Mas entenda o seguinte, na minha concepção, eu acho que não, isso que eles estão falando, de que se a gente zombar Deus, literalmente, ofender, escarnecer, a gente vai pagar um preço terrível. Não, eu acho que não é esse o significado. O significado é o seguinte: de Deus não se zomba, significa o quê? Pessoa pode pecar, e Deus não vai ver, não vai fazer nada, não existe Deus e tal. Só que o que acontece é o seguinte: zombar Deus, como também zombaram Ananias e Safira, que pagaram preço por terem furtado. Eles zombaram. Isso é que é zombar de Deus. Dizer que a gente vai cometer algum pecado e Deus não vai ver, não vai fazer nada. Mas a conta chega um dia e aí vai ser tarde demais quando e essa pessoa faz isso e não se arrepende. A mão de Deus está sobre essa pessoa e uma hora o juízo vai chegar. Eu acho que enquanto acontece isso mesmo, Deus ele vai dando oportunidade para a pessoa. Mas quando a pessoa comete esse tipo de problema e não há um arrependimento no coração, o Deus, aquilo que não é um castigo de Deus, simplesmente Deus se afasta. Quando Deus se afasta, o mal vem. Ele acaba colhendo algo que é muito ruim. Sim. Às vezes, ou uma desgraça, uma coisa, porque Deus, não sei, ele está mais ali, tipo assim, se afasta. Deus se afasta do pecado. Ele não se abomina
abomina de pecado. Então, ele vai e se faz, e acontece o que acontece, né? Em Mateus Efésios, Aí já não tem a proteção de Deus, tipo assim, ó, já que você não precisa de mim, então já é assim. Então, em Efésios fala também sobre isso, que a gente vivemos aqui, também tirando ao nosso redor. Né? Quando nós começamos a falar de coisas malignas, os anjos se afastam porque é o livre-arbítrio. Então, o maligno não vem, diz que ele estava longe. Por isso que quando diz que está atrás do Deus pergunta a Satanás de onde vem, ele fala, vem do diabo e terra. Ele dá o tempo todo ao nosso redor para acertar a vida. O objetivo dele é acertar a vida. Aí ele até fala sobre a vida de Jó, né? O Jó você não toca. Mas diz que Satanás ele dá o tempo todo ao nosso redor praticando, porque não há como não. Sim. Porque tem atos malignos praticados. Eu vi uma época atrás, ano passado, que o motoqueiro passou, tocou no carro. Mas o cara não estava nem com maldade, porque esbarrou meu. O cara pegou o carro e foi, saiu do motoqueiro, jogou o cara no chão, não passou por cima, não matou o cara. Infelizmente, mas O cara com 18 anos. E a palavra de Deus é o quê? Diz, não matarás, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então, quando você não tem a proteção de Deus, só isso que vem. Sim, infelizmente. Assim, mas infelizmente só o mundo que estamos vivendo. E nós, como verdadeiros servos do Senhor Jesus, não devemos desejar o mal dessas pessoas. Não devemos. Que o verdadeiro cristão é aquele que vai nessa pessoa, conversa e pede, se quiser uma oração a gente ora, e que essa pessoa que se aí consiga se arrepender, permita que Jesus transforme a vida dela, assim como ele fez com a gente. Nós nunca podemos esquecer disso, meus irmãos, nunca. Agora vou citar para vocês um personagem que também é de suma importância. Herodes Agripa I. Ele foi o neto de Herodes o Grande. E ele era dado como um deus na Judéia. Ele era um dos reis. E foi esse Herodes que prendeu Pedro e também executou Tiago, o irmão de João. E ele confiava nos seus soldados, nas prisões, nas correntes. Ele se achava o cara. Ele até um dia estava num grande evento lá em Jerusalém, em Israel. Ele foi venerado. As palavras que ele estava dizendo para o povo, eles diziam: é como se um Deus estivesse falando com a gente. Ele é um Deus, Herodes é um Deus e tal. Mas o que aconteceu depois? Enquanto Herodes confiava em soldados, prisões, correntes, Pedro e a igreja confiavam em Todo-Poderoso. Todos eles confiavam que Deus poderia libertar Pedro daquela prisão terrível. E foi o que aconteceu. Pedro saiu ileso, porque a igreja não parou de orar. A oração nunca deve ser a última opção da igreja, mas tem que sempre ser a primeira e principal resposta em tempos de crise. Estamos vendo crise? Estamos vendo dias difíceis? Vamos orar, vamos dobrar os joelhos, vamos clamar ao Todo-Poderoso para que Ele opere de maneira sobrenatural, liberte nosso país da corrupção, da injustiça, da violência, das ideologias satânicas, da doutrinação maligna, de tudo isso que é o diabo que coloca no coração dessas pessoas. É o diabo que opera no coração dessas pessoas para implantar o mal nesse país e também no mundo. As pessoas dizem que é o seguinte: o mundo está mal, o mundo está desse jeito, tal, é culpa de Deus, não é isso? Não é culpa de Deus não, porque a palavra de Deus diz que o mal está aí, não é por causa de Deus, porque Deus não cria o mal. O que aconteceu foi que no Éden o mal chegou por causa da desobediência de Adão e Eva. Comeram do fruto proibido e com isso a terra se tornou amaldiçoada. Por isso que a maldade até hoje perdura, por causa do pecado de Adão e Eva. Mas não foi por causa de Deus. Deus não cria mal, Deus não é mal. Se alguém disser que Deus é mal, está muito equivocado. Não existe. O caráter de Deus é totalmente bondoso, cheio de bondade, misericórdia, amor, compaixão, benignidade. Mas dizer que Ele é mau, gente, isso não está certo. E são essas pessoas que nós precisamos alcançar. A igreja precisa orar sem cessar. E isso inclui os tempos de crise.
Não devemos deixar que as adversidades nos paralisem. Não devemos, irmãos. Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos ensina sobre isso, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. Tudo o que a gente sabe que está acontecendo em nossas vidas, precisamos entregar a Deus. Nossos irmãos estão sendo perseguidos, estão sendo caluniados, difamados, injuriados, mortos. Precisamos clamar por eles. Precisamos clamar por uma intervenção divina. Precisamos clamar por transformação, avivamentos nessas nações. Um derramado do Espírito Santo tremendo nos 4 cantos dessa terra, para que essas pessoas se arrependam, se convertam dos seus maus caminhos, que Jesus deu uma nova chance a eles, porque Ele está às portas. Não devemos esquecer disso, nunca. Segunda parte, a oração rompe correntes e abre portas impossíveis. Eu tenho que lembrar para vocês o seguinte: quando Pedro foi liberto da prisão, foi de uma maneira tremenda, de uma maneira sobrenatural. A igreja clamou e Deus enviou seu anjo. As correntes caíram, as portas da prisão também caíram, e Pedro saiu ileso. Ele não teve não aconteceu absolutamente nada com ele. Os guardas não viram que ele estava saindo, eles foram pegos de surpresa, porque Pedro não estava mais lá naquela prisão, porque a igreja não desistiu do seu líder. Nós não devemos desistir dos nossos líderes espirituais, não devemos, porque se a gente desistir deles, eles com certeza vão ser prejudicados. A igreja tem que estar unida com seus líderes, o seu rebanho, para que nunca nos esqueçamos de que quando um entre nós sofre, toda a igreja sofre. Se a gente fizer a nossa parte, clamando por todas as igrejas do mundo, a gente vai sim testemunhar o agir de Deus. Nós vamos testemunhar e nós vamos dar glórias a Ele, com certeza. Quando Deus opera e o mundo vê, não tem como negar, porque Ele operou, porque a igreja orou e Ele foi glorificado. Por isso que nós não devemos parar de orar. E nós também temos prisões espirituais. Por exemplo, muitas pessoas no nosso país, no nosso mundo, estão envolvidas com drogas, prostituição, bebidas, o que mais? Amizades que não vão levá-las a lugar nenhum, só vão levá-las à própria ruína. Atitudes que não são agradáveis aos olhos de Deus. Tem pessoas também que são submetidas à pornografia, tem aqueles que estão submetidos também ao fumo, como eu falei, às drogas, ao crime, corrupção, injustiça, violência. Entenda, esses são os cativeiros que essas pessoas estão submetendo, estão presas nesse cativeiro. E o que nós precisamos fazer? Precisamos não só orar, mas temos que ir a essas pessoas. Hoje em dia a tecnologia está aí para nos ajudar. Antigamente a gente não tinha isso. Antigamente a gente não tinha aqueles computadores de última geração que nós temos. Nós não temos mais não tínhamos smartphone até 2010. Mas quando a tecnologia surgiu, evoluiu, o que aconteceu? Teve gente que começou a postar vídeo, teve gente que começou a postar mensagens ou qualquer outro conteúdo, mas poderia também, se essas pessoas que estão presas nesses cativeiros e acham que não vão se libertar, nós precisamos ir até eles. Hoje em dia, nas redes sociais, nós podemos gravar vídeos, postar mensagens, fotos, até mesmo mensagens evangelísticas, mensagens que tocam o coração das pessoas, mas que agradam ao coração de Deus. E é isso que a gente espera de nós nesses tempos. A tecnologia está aí, vamos usá-la em prol do reino. A tecnologia está aí, vamos usá-la em prol das pessoas que queremos alcançar. Falar do amor do Senhor Jesus, do sacrifício, da vida, morte, ressurreição e principalmente de sua segunda vinda. Porque eu sempre falo,
mesmo que haja 1% de chance de conversão, eu não desisto. E vocês todos também não devem desistir. Porque mesmo nesse 1% pode ser algo grande. Não desistam, meus irmãos. Nós precisamos fazer a nossa parte para libertar essas pessoas desse cativeiro e mostrar para eles que Jesus se importa com eles. Ele quer transformar as suas vidas. Não, se eles fizerem um único ato de dizer: Senhor Jesus, me perdoa, eu quero uma nova chance, quero uma nova vida, pode ter certeza. O que a Bíblia diz? Quando a gente aceita o Senhor Jesus, primeiro, quando a gente reconhece que somos falhos, que somos pecadores e que não somos autossuficientes, mas nós precisamos de um Salvador, e quando Ele entra no nosso coração, o Espírito Santo já começa a habitar em nós. E as pessoas precisam entender isso. Certamente haverão aqueles que vão resistir, aqueles que não vão querer aceitar. E a gente vai ter que respeitar, mas é uma oportunidade que eles estão perdendo. É uma oportunidade de que estão perdendo de buscarem uma nova vida, buscar a palavra de Deus, fortalecerem sua fé, serem diferentes nesse mundo. E a oração, gente, é a nossa arma. Precisamos todos os dias clamar para essas pessoas. No nosso bairro, no nosso município, no nosso estado, no nosso país, também no mundo. Não devemos desistir. Terceira parte, a oração nos surpreende além da nossa expectativa. Quando Deus... Uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Quando Deus atende as nossas orações, como nós ficamos? Eu tenho certeza que, quem daqui recebeu um grande milagre de Deus? Pode levantar a mão. Quem? Um grande milagre. E qual foi a reação de vocês? Imagina. Então é isso que a gente tem que fazer. Quando Deus responde a nossa oração, a primeira coisa é a gratidão. Quando a gente recebe a resposta que tanto pedimos, a gente não tem que esquecer de agradecer, que Deus ama um coração grato. Gratidão também tem um poder tremendo. Quando Deus responde o nosso clamor, o nome dele é glorificado, e as pessoas ao nosso redor também vão perceber isso. Se a gente der bom testemunho, se a gente disser para essas pessoas assim: vocês precisam orar, vocês precisam clamar, e independente do tempo que leve, há orações que são respondidas de imediato, há orações que levam 3 dias, 1 semana, e tem orações que levam anos para acontecer, mas a gente tem que entender que não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Mas precisamos confiar, precisamos nos manter firmes, continuar clamando, porque Ele vai nos ouvir e vai nos honrar no tempo certo. A igreja, nessa situação, eu entendo, agora eu vou falar da libertação de Pedro. Quando Pedro saiu da prisão e ele foi se encontrar com seus irmãos, o que aconteceu? Eles não acreditaram de imediato, não acreditaram que era Pedro na porta. E aí o que aconteceu? Pedro teve que falar que era ele na porta. Aí quando eles abriram, eles ficaram completamente maravilhados. Pedro estava lá na frente deles, ele foi liberto. A oração da igreja foi atendida e Pedro estava lá livre, solto, leve, fora daquela prisão, para a glória do nome do Senhor. Deus não respondeu apenas a oração da igreja, como fez além do que eles pediram. Eu quero citar para vocês uma passagem que também fala sobre isso, que é Efésios capítulo 3, versículos 20 ao 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória da igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Deus, sendo todo-poderoso, ouve nossas orações, mesmo que nossas expectativas sejam pequenas. Eu tenho certeza, quantos de vocês têm orado por uma causa que até hoje não chegou? Pode levantar a mão. Ninguém? Vocês? Tá. Eu também estou incluído nisso. Eu tenho clamado por muitas coisas que até hoje não aconteceram. Mas, como Deus, a gente precisa entender. E não importa quanto tempo leve para a nossa oração ser respondida. Nós precisamos manter firmes e Deus também continua sendo fiel e nos responde no tempo certo. Não é na nossa hora, não é do nosso jeito.
É tudo segundo a palavra de Deus, mas a gente precisa crer que o impossível ele pode operar, porque para Deus absolutamente nada é impossível. Quinta parte: a oração fortalece a igreja e edifica a fé coletiva. A oração tem o poder de unir a igreja e renovar a esperança. Como eu falei, toda semana nós viemos aqui para os cultos, para ouvirmos a palavra de Deus, cantar louvores. E isso tem que ser um motivo de muita alegria para todos nós, porque aqui a gente escuta o próprio Deus falando conosco através dos nossos líderes. O Espírito Santo ministra nossos corações. Quando o bispo fala, os pastores falam, não são eles falando, é o próprio Espírito Santo ministrando através deles. Tudo que ele fala para nós precisa estar gravado nos nossos corações, nossas mentes, para que nunca nos esqueçamos do que Deus quer nos revelar a cada semana que Ele nos permite estar aqui. A libertação de Pedro não trouxe apenas uma vitória individual, mas também um sinal para a igreja. Por quê? Pedro com certeza se alegrou, porque quando Pedro se viu livre da prisão, que ele percebeu que foi o anjo do Senhor que o livrou daquela prisão, ele com certeza ficou alegre. Ele estava livre de ser condenado à morte. E aí, isso também é um sinal para a igreja, que quando o irmão recebe a bênção, quando todos nós recebemos uma bênção, a igreja também tem que celebrar. Hoje, nós também precisamos celebrar, meus irmãos. Não é à toa que por toda semana de oração, a gente vê testemunhos de agradecimentos, também nós temos pedidos de oração, porque a gente crê no poder da oração que a gente faz para o nosso Deus. E isso, quando a gente recebe a resposta, a igreja toda se alegra. Toda! E isso é até hoje. Não podemos, só porque um recebeu uma bênção, não significa que a gente não tem que celebrar. Quando um recebe a bênção, toda a igreja precisa se alegrar. Isso, se a gente não celebrar uma bênção de um irmão, isso aí é um erro terrível que a gente está cometendo. O que a Bíblia também diz? Que a gente tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Se um sofre, toda a igreja sofre. Nunca devemos esquecer disso. Quando oramos juntos e vemos a resposta de Deus, nossa fé cresce e nossa comunhão se aprofunda. O que diz Hebreus capítulo 10, versículo 25? Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Enquanto Jesus não vem, nós precisamos nos encorajar, precisamos fortalecer um outro, precisamos continuar caminhando juntos, não desistirmos dos nossos irmãos em Cristo. Não desistir, porque se a gente desistir dele, com certeza ele vai se sentir rejeitado, desprezado, vai querer sair da igreja, vai esquecer que um dia foi cristão, vai começar a culpar todo mundo por causa das maldades que ele tem sofrido. Mas a gente sabe que Deus não tem culpa. Mas a igreja também precisa entender que a gente, quando recebe um visitante, precisamos ir até eles, precisamos demonstrar carinho, precisamos dizer para ele: pô, bem-vindo à nossa igreja, vocês certamente vão ser acolhidos aqui, vocês não vão sair daqui os membros, vocês vão amar estar aqui na presença do nosso Senhor. A gente precisa fazer isso, irmãos. Não devemos esquecer que essas vidas são importantes, tanto para nós, mas também para o próprio Senhor Jesus. Ele se importa com todos, ele não faz acepção de pessoas. Ele quer abençoar todas as pessoas. Nós precisamos fazer a nossa parte. Vamos até, se hoje, por exemplo, com certeza hoje no culto a gente vai ter os visitantes. Nós precisamos, sim, fazer a nossa parte, acolhê-los. Poxa, eu tenho certeza que tem muitos projetos que Deus tem colocado no meu coração. Eu gostaria muito de compartilhar com os pastores. Vamos ver o que eles vão dizer a respeito dos visitantes e também de outros projetos. Vamos ver. Mas que são projetos para abençoar a igreja? Com certeza. Eu só vou dar a minha opinião. Vamos ver o que os pastores vão dizer. E as orações respondidas são testemunhos que edificam toda a comunidade. Nós somos mais que pessoas reunidas, uma família fortalecida pelo poder de Deus. Nós não somos só pessoas, somos uma família. Família se ama, se respeita, família cuida um do outro, uns dos outros. E nunca devemos abandonar os nossos irmãos. Se fizermos isso, com certeza eles vão culpar
a nossa igreja, não só a nossa, mas também outras igrejas, não vão querer mais saber de cristianismo, de Bíblia, vão se voltar contra os cristãos, contra o próprio Deus. Por isso não devemos deixar que isso aconteça, irmãos. Temos que fazer essa parte e impedir que isso aconteça com essas pessoas. Quinta parte: a oração sustenta a missão da igreja. Os primeiros cristãos não possuíam templos, proteção política e recursos abundantes. Porém, eles tinham alguém que os fortalecia, dava direção, coragem e ousadia para anunciar o Evangelho diante de uma perseguição implacável. Quem era aquele que eles estavam contando naquele momento? O Deus Todo-Poderoso. O Deus que estava fortalecendo naquele período de perseguição, aquele que estava ajudando eles a pregarem a palavra de Deus com muita intensidade, aquele que estava operando milagres através dos irmãos, porque ele operou por meio de Pedro, dos apóstolos, ele estava operando por meio dos outros discípulos do Senhor Jesus. Não é à toa que a igreja continuou crescendo. O governo de Israel, de Roma, estava muito incomodado, mas eles, irmãos, sabem de uma coisa? Durante aquele período de perseguição implacável, a mão de Deus jamais se afastou deles, e Ele continua agindo dessa forma. Enquanto a gente passa por qualquer perseguição, a mão de Deus estará sempre conosco. Se um dia nós tivermos que ir para a morte, entenda uma coisa: como eu falei, a vida nessa terra não é nada comparada à vida do céu. Nós estamos aqui apenas de passagem. Se estamos aqui de passagem e que Cristo nos ordenou a grande comissão, precisamos fazer isso. Precisamos alcançar vidas, darmos bom testemunho, falarmos do sacrifício do Senhor Jesus, e independente das situações, se vierem até nós para prender, para torturar, para agredir, para difamar, não importa. A igreja não temeu, eles foram fiéis até o fim. Eles foram, tudo bem que muitos deles foram mortos, martirizados. Teve cristãos que foram queimados vivos em Roma, tiveram cristãos que foram devorados pelas feras no Coliseu Romano, teve cristãos que foram presos pelas autoridades judaicas, mas eles não esmoreceram, eles se mantiveram fiéis, a fim de que eles, mesmo diante das dificuldades, quando eles estavam sofrendo qualquer tipo de retaliação, Deus sempre abriu uma porta para que a nossa mensagem, a fim de que a gente possa proclamar o mistério de Cristo, pela qual Paulo estava preso. Perdão, meus irmãos, eu acho que eu pulei uma parte aqui, desculpem. Onde há oração, há avivamento, conversões e milagres. E o que diz Colossenses capítulo 4, versículos 2 ao 3? O apóstolo Paulo diz o seguinte: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pela qual estou preso. O próprio apóstolo Paulo estava enfrentando essa situação. Ele foi preso apenas por pregar o Evangelho. Ele foi o maior apóstolo de todos os tempos. Ele alcançou milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo com sua pregação. Muitas pessoas se converteram, a igreja continuou crescendo. Mesmo após a prisão de Paulo, eles não desistiram. Paulo escreveu 4 cartas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E aí ele estava preso, envolto por soldados romanos. Mas mesmo assim, ele se manteve fiel a Cristo e não desistiu, nem da fé, nem das vidas que ele queria alcançar. Isso vale para os dias de hoje. Quando estamos sofrendo perseguições, lutas, calúnias, insultos por causa da nossa fé, precisamos orar mais e permanecermos firmes, crendo que Deus nos ajudará. Deus nunca vai nos desamparar, Deus nunca vai nos abandonar. Mesmo nesse momento difícil de crise que estamos vivendo no nosso país, Deus está conosco. Se tivermos que passar por tribulações, precisamos nos manter firmes, não esmorecer, não enfraquecer, não murmurar, porque tem gente que murmura. Teve gente que desistiu da fé depois da época da pandemia, por isso que a nossa igreja está um pouquinho pequena, né, da nossa turma. Eu lembro que disseram que a turma aqui era enorme, mas aí veio a pandemia, muitos se afastaram. Eu encorajo vocês, meus irmãos, se vocês conhecem alguém que esteve nessa turma, mas que
saiu porque estava desanimado, entristecido por causa da enfraqueceu da fé por causa da pandemia, vão até eles, falem com eles sem medo e digam para eles que ainda dá tempo. Ainda dá tempo, eles precisam voltar, porque a hora está chegando. E para concluir, todas as igrejas do planeta precisam orar constantemente, pois a oração abre os céus e muda cenários que parecem impossíveis de serem mudados. Ou seja, muitos podem pensar que a situação no nosso país é impossível de mudar. Muitos acham que acabou. Muitos acham que não tem mais jeito, que fizemos o que pudemos, mas aí a corrupção só aumenta, a injustiça, a violência, as ideologias malignas, a doutrinação satânica. Mas aí acontece o quê? Se para o homem é impossível mudar, como eu falei, a palavra de Deus diz, para Deus não é impossível. Nós somos um grupo de sacerdotes. Somos sacerdotes do Senhor. O sacerdote é aquele que vai, no Antigo Testamento era uma das pessoas mais importantes do povo de Israel. Era ele que iria à presença do Senhor. Todos iriam sim, claro, mas o sacerdote era aquele que comandava a adoração a Deus no Antigo Testamento. E nós somos sacerdotes, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Precisamos dizer para todo mundo, se para você é impossível, para Deus não é impossível. Nosso Deus é infinitamente mais poderoso e pode mudar essa situação. Se nossos irmãos em Cristo estão passando por essa situação ao redor do mundo, nós como igreja vamos fazer a nossa parte, como sacerdotes do Senhor, vamos interceder por eles continuamente, porque a gente crê, quando Deus opera, ninguém pode impedir, ninguém. A igreja primitiva, que estava diante de uma crise enorme devido às perseguições, não deixou de orar, e com isso as cadeias foram quebradas, testemunhos fortaleceram-nos e puderam continuar a missão que o Senhor Jesus designou. Se estamos aqui hoje, porque começou com aquela igreja lá em Jerusalém, e aí, até hoje, nós precisamos honrar o que eles fizeram. A igreja estava lá evangelizando, alcançando vidas, batizando as pessoas. E aí, o que aconteceu depois? Eles, mesmo com aquela perseguição terrível, os testemunhos estavam acontecendo, aquelas cadeias foram quebradas, pessoas estavam se libertando, pessoas estavam sendo transformadas. E aí eles continuaram a missão que o Senhor Jesus designou. E se estamos aqui hoje, é porque o Senhor Jesus ainda tem um plano para nós, e Ele quer nos usar poderosamente. As prisões são quebradas, famílias são restauradas, corações duros se amolecem através da oração, e o nome do Senhor Jesus é glorificado. Orem pelas suas famílias, orem pelos seus amigos, orem pelos seus colegas de trabalho. Se um dia Deus der a oportunidade para vocês evangelizarem no trabalho, na família, e também amigos que precisam alcançar, não percam a oportunidade. Se quiserem orar por eles, orem. Mesmo que essa pessoa seja com um coração completamente endurecido, obstinado, ela não quer receber oração, tá, ela pode não querer receber oração, mas você pode ter o seguinte: no seu quarto, dobre seu joelho, ore por essa pessoa, para que um dia o Espírito Santo toque o coração dela e que ela seja transformada, lavada pelo sangue do Senhor Jesus, e busque uma nova vida. Não ore para que Deus condene essa pessoa, mas ore para que essa pessoa se arrependa. Se você não tiver o pensamento de que gente má tem que ser condenada, gente má tem que morrer, o que Jesus nos ensina? Que Ele não veio para destruir. Quando os apóstolos disseram: Senhor, quer que oremos para que desça fogo do céu e consuma os samaritanos? E Jesus diz assim: você está falando uma besteira, porque eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Nós precisamos honrar a missão do Senhor Jesus. Orar por coisas boas, orar pela gente que nós importamos, orar pela igreja, pelos nossos líderes, por todos os líderes ao redor do mundo, orar para que Deus intervenha milagrosamente, assim como Ele interviu na vida de Pedro quando ele estava naquela prisão, porque nós cremos que a oração é a nossa arma mais poderosa e ela é capaz de mover o céu. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos encerrar a nossa aula. Por favor, Renato, poderia
Ah, não, espera. Eu quero fazer a oração gravada, tá? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, te damos graças, Senhor, por essa aula. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mais uma vez ministrou aos nossos corações. Pai, sabemos que a oração é a arma mais poderosa que nós temos. Nesse momento de crise que estamos vivendo, Senhor, precisamos da Tua intervenção, precisamos do Teu milagre. Assim como o Senhor libertou seu filho, o apóstolo Pedro, daquela prisão, um homem que estava sentenciado à morte, apenas por pregar a Tua palavra, o Senhor opere milagrosamente também. Senhor, nós te pedimos, visite prisões, visite, Senhor, aqueles que estão prestes a serem martirizados por causa da sua fé. Pai, em nome de Jesus, envie seus anjos para socorrê-los. Que o Senhor faça tremer a terra, que o Senhor, ó Pai, opere de maneira sobrenatural para salvar os nossos irmãos, para proteger os nossos irmãos, para guardá-los desses tempos terríveis de perseguição que estamos vivendo. Senhor, te pedimos em nome de Jesus que o Senhor envie teu Espírito sobre o coração de todos aqueles que precisam ser alcançados. Pai, que o Senhor liberte da dureza, liberte do ressentimento, da mágoa, do rancor, da ira. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor permita que haja reconciliações, que haja, Senhor, um mover dos céus da vida dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor honre a igreja brasileira. Senhor, estamos passando por perseguição também. Há pessoas que estão querendo o nosso mal. Por isso te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, em primeiro lugar, perdoe essas pessoas que querem o nosso mal. Perdoe, Senhor, aqueles que querem nos prender, querem impedir que proclamemos o Teu Evangelho. Senhor, te pedimos em nome de Jesus, visite o coração dessas autoridades. Tire da dureza, liberte da dureza de coração, liberte o Senhor da obstinação, da maldade, da violência, da corrupção, da injustiça. Que o Senhor faça justiça, que os nossos inimigos não são de carne e sangue, não são seres humanos, mas são espirituais. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor faça justiça sobre os demônios que estão instaurados nesse país, que Satanás bata em retirada. Que somente o Senhor seja glorificado, somente o Senhor seja exaltado. Em nome de Jesus, Pai, faça justiça, não apenas pelos cristãos, mas por todo o povo brasileiro. Nossos inimigos são espirituais, não são carnais. Precisamos alcançar pessoas, precisamos levá-las até Cristo, Senhor. Nos ajude em nome de Jesus. Ouça o nosso clamor, ouça a nossa oração. Que haja um avivamento nesse país, que haja um avivamento nesse planeta. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor aumente cada vez mais o número de discípulos do Senhor, de filhos teus. Enquanto o Senhor Jesus não volta, nos ajude a fazermos a nossa parte. Em nome de Jesus, perdoe os pecados de todos aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Perdoe, Senhor, liberte-os do mundo, liberte-os das mentiras que eles tanto têm acreditado. Em nome de Jesus, que haja também conversões improváveis nos 4 cantos dessa terra, mas principalmente aqui no nosso amado Brasil. Em nome de Jesus, Pai, não opere, ouça o nosso clamor, nos ajude, responda, Pai. Que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja glorificado, que o seu nome seja exaltado, e que todos nós, a uma só voz, possamos dizer: Jesus Cristo é o Senhor, porque nós cremos que toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Abençoe, Senhor, abençoe o ministério de cada um de nós, que nós façamos a nossa parte sem medo, sem receio, sem vergonha, sem timidez. Que o Senhor nos enche de muitas oportunidades para proclamar Teu Evangelho, alcançarmos aqueles que nós nos importamos, e que essas pessoas entendam que não são autossuficientes, não são independentes, que todos nós precisamos do Salvador, e esse Salvador é o Senhor Jesus. Nos ajude, Senhor, que nossa oração seja sempre aquela que vai mover os Teus braços pelo nosso bem, pelo bem da igreja, mas principalmente por todos ao redor dessa terra. É o que nós te pedimos, e crendo com fé no Teu agir operar, desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meus irmãos. Deus os abençoe.